aula de teologia, mais uma aula de dons ministeriais. E agora nós vamos falar do dom, o segundo dom ministerial, que é o dom do profeta. Eu sou Eduardo Maciel, você já me conhece, eu sou o professor dessa disciplina. Espero que você esteja bem, eu também estou bem demais. E agora nós vamos falar dos profetas. O nosso texto motivador é Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. É importante a gente entender nessa configuração de que os dons ministeriais eles não cessaram, eles continuam até o dia de hoje. Definição do dom do profeta. O dom da profecia é um encargo que está diretamente ligado ao profeta. Os profetas são canais de revelação que têm autoridade espiritual para edificar a igreja com exortação e encorajamento. Professor Eduardo, o senhor acredita no dom da profecia? Sim. O senhor acredita que todo mundo é profeta? Não. Eu não acredito na banalização do dom da profecia. Eu não acredito em profecias genéricas, né? Alguém chegar para mim, que sou professor, e dizer para mim: olha, varão, a ti te digo, eu vejo você com muitos livros nas mãos. Isso é óbvio, eu sou professor, eu não acredito em profecias genéricas, eu não acredito na profecia banalizada. A profecia ela é para exortação da igreja, é para encorajamento dos cristãos. Profecia não é para amedrontar ninguém. A profecia é para levantar a fé das pessoas. Existem vários textos bíblicos, principalmente no Novo Testamento, que falam do dom dos profetas. Efésios 2:20, Efésios 3:5, 1 aos Coríntios 12:28, 1 aos Coríntios 14:32, Efésios 14:11, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Então, o dom da profecia, ele permanece, ele continua. Só não pode ser banalizado. A gente não pode crer num oráculo que vai dizer para mim o que eu devo e eu não devo fazer. Porque hoje nós temos a maior de todas as profecias e a mais segura, que é a palavra do Senhor. Diz o texto lá de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, havendo Deus outrora, no passado, falado aos pais pelos profetas, hoje fala através do seu Filho, que é a palavra. Então a profecia mais segura hoje é a palavra do Senhor. No Novo Testamento, nós podemos perceber dois perfis diferentes de profeta. Um é com a característica de Ágapo, que aparentemente se movia na palavra do conhecimento. O Senhor revelou que haveria fome sobre toda a terra habitada e por causa disso, os discípulos de Antioquia enviaram ajuda econômica aos irmãos que estavam na Judéia. Então esse é um perfil de um profeta como Ágapo, um perfil que se movia na palavra do conhecimento. Vai haver uma fome e nós precisamos nos preparar para essa fome. Semelhante ao que José falou, José do Egito, a Faraó, quando estava interpretando o sonho das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas pequenas, 7 espigas grandes. E José do Egito disse para Faraó: olha, separa um homem preparado, culto, que vai estocar alimentos nos 7 anos de fartura. Isso foi uma palavra de conhecimento que Deus deu ali no momento para José do Egito, além da interpretação
do sonho. Outro perfil de profeta são aqueles com as características de Barnabé, Silas e Judas. Destes dois últimos, como diz Atos 15:32, Judas e Silas, que eram profetas, encorajavam e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Estes, evidentemente, desenvolveram mais um ministério de edificação, de consolação e de confirmação nas igrejas. Barnabé, Silas e Judas eram homens de Deus que encorajavam na palavra. A palavra de profecia também tem que ser uma palavra encorajadora, para levantar, para sustentar, para animar, não para derrubar, não para destruir. Talvez a pessoa já esteja totalmente destruída. Talvez a pessoa já esteja totalmente acabada, totalmente desistida. A palavra que nós devemos falar para essa pessoa é uma palavra de ânimo, é uma palavra de fé, é uma palavra que levante o caído. A profecia é a forma especial do Espírito Santo concedida à igreja e operante dentro dela. Por este motivo, o discurso de profeta pode ser chamado de revelação. O senhor acredita no dom da revelação hoje? Acredito, de maneira específica, não de maneira genérica. Como assim específico? Coisas que só eu sei. Nem meu pastor sabe, nem meus filhos saibam, de repente nem a minha esposa sabe. Coisas que só eu e Deus sabíamos. E Deus usou a boca de alguém para falar exatamente aquilo que era tão íntimo, que era tão específico. Aí eu creio na revelação. O profeta recebe percepção dos ministérios de Deus, explica o significado e o desenvolvimento da atividade redentora e divina. O profeta tem uma mente voltada para as questões políticas, possui um senso de justiça social. Todo profeta é um inconformado. E dos 5 dedos da mão, que nós fizemos a analogia na aula passada, começando pelo polegar, o profeta é o dedo indicador. Como assim indicador? O profeta é aquele que fala o que tiver que falar, doa a quem doer. O profeta é diferente de pastor. Pastor é aquele que mede as palavras, ele coloca azeite e vinho nas feridas da ovelha. Profeta não. Profeta, ele denuncia. Profeta é dedo na cara. Profeta é doa a quem doer. Muito ligado à justiça social, muito ligado a questões políticas. Exercício do dom do profeta: exortação, consolação e edificação e ensino. Todo profeta, ele exorta, todo profeta, ele consola, todo profeta, ele edifica, ele ensina. A profecia não é ficar dando pancada em ninguém. A profecia não é ficar amedrontando ninguém. A profecia é ter uma palavra de fé, uma palavra de confiança. Mas existem alguns perigos. Qualquer profecia que não ocorra na fé da igreja cristã, qualquer entusiasmo profético que tenha se desviado, deve ser continuamente evitado. O que é isso? Às vezes o profeta ele fala de si mesmo. Eis que te digo de mim mesmo. Isso não é profecia. Isso é carnalidade, isso é meninice. O profeta ele tem um compromisso com a verdade. O profeta ele tem um compromisso com aquilo que é ensinado na igreja cristã. O profeta ele tem um compromisso com a doutrina dos apóstolos. E eu queria deixar uma reflexão no final dessa aula sobre profetas. O apóstolo Pedro nos adverte acerca dos falsos profetas. Qual a melhor medida a ser tomada
para não sermos enganados pelos tais. Falsos profetas existem até hoje? Sim. Como se proteger dos falsos profetas? Fazendo o que você está fazendo agora, nesse minuto. Se debruçando em um curso, buscando conhecer e prosseguir mais e mais e mais em conhecer as Sagradas Escrituras. Quando a gente faz isso, quando a gente busca conhecer, a gente tem um enriquecimento, a gente começa a entender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Na próxima aula, a gente vai falar do terceiro dom ministerial, que são os dons dos evangelistas. Eu espero vocês.